Boa noite, meus amigos. Se você está aqui, é porque ainda conserva um lampejo de discernimento e não se rendeu à tentação de sintonizar a Globo Lixo. Hoje, vamos arrancar as máscaras pútridas que encobrem a realidade brasileira e mergulhar na latrina da tirania que engole este país, sem meias palavras, sem verniz, sem a farsa de que tudo está sob controle. Vamos dissecar as ameaças de sanções contra os tiranetes do STF, o cerco que se fecha sobre eles com restrições de vistos no Cilacineua, o jogo sujo nos bastidores, a mídia que se faz de cega por conveniência, e como o Brasil afunda num abismo autoritário com o fedor insuportável do globalismo. Pegue um café, porque o panorama é nauseante, e a verdade pode revolver as entranhas. Vamos ao epicentro do problema. As ameaças de sanções americanas contra Alexandre de Moraes, possivelmente outros membros do STF e até os capangas da Gestapo do Xandaquistão, refiro-me à Polícia Federal, agora reduzida a cão de guarda desses déspotas de toga. O governo Trump, por meio do secretário de Estado Marco Rubio, sacou a lei global Magnitsky, uma lâmina afiada que pode congelar bens, revogar vistos e transformar Moraes num pária global. E agora, Rubio foi além. Anunciou restrições de vistos para autoridades estrangeiras que atentam contra a liberdade de expressão de americanos, um recado direto aos tiranetes que censuram plataformas como X e Rumble. Por quê? Porque Moraes e sua trupe estão atolados em censura descarada, perseguição política e violações de direitos humanos. Os Estados Unidos não engoliram a arrogância de um juiz brasileiro que bloqueia contas em redes sociais americanas, processa plataformas sem critério e, pasmem, baniu o Rumble em todo o Brasil, acessível apenas por quem usa VPN, como se vivêssemos numa ditadura digital. Esse tipo de desfaçatez é de embrulhar o estômago, um assalto à liberdade orquestrado por justiceiros que se imaginam senhores feudais. O Itamaraty, previsivelmente, correu para apagar o incêndio. Segundo a imprensa, abriram uma linha direta com o STF, como se fosse um call center para salvar os tiranetes. Mas vejam a hipocrisia, insistem que não é crise. Tudo está dentro da normalidade. Normalidade é como chamar um linchamento de debate acalorado. O Planalto ensaia clamar ingerência, enquanto o Itamaraty joga na defensiva, esperando a próxima jogada. As sanções estão em compasso de espera, mas não se enganem. Isso não é recuo. É o trâmite de um país que afia a guilhotina antes de cortar as cabeças dos arrogantes. Esses tiranetes são a caricatura das repúblicas de bananas onde florescem. Dói na alma chamar o Brasil assim, mas com 6 décadas de vivência nesta terra, não posso me render à hipocrisia. A lista de absurdos que testemunhei é tão longa que faria o Sérgio Cabral parecer um aprendiz. Não me acusem de abandonar a luta. Já enfrentei minhas batalhas por tentar mudar algo. Então, por favor, não se esconda na ilusão de que o Brasil não é o teatro de marionetes fétidas que está à nossa frente. O Brasil tem redenção? Creio que sim, mas apenas com um esforço titânico. Precisamos de pessoas íntegras, dispostas a sacrificar conforto, segurança e até a própria paz. É necessário formar comunidades organizadas, com transparência e estratégia, não na clandestinidade, mas com métodos claros. Resistência pacífica, educação em massa, reestruturação econômica local, tudo isso potencializado por inteligência artificial para criar soluções que desafiem o controle dos tiranetes. Sem isso, o Brasil seguirá chafurdando na latrina da tirania. Para muitos, é mais fácil se acostumar ao fedor que buscar a luz no fim do túnel. Sejamos honestos, ou agimos para que nossos filhos vejam esperança, ou procuramos países com valores mais nobres que a média dos brasileiros para emigrar. Como era de se esperar, o STF dobrou a aposta. Abriram um inquérito contra Eduardo Bolsonaro por supostamente fazer lobby nos Estados Unidos contra Moraes. É como se proclamassem: quer nos desafiar? Então sinta o peso da nossa vingança. Isso cheira a uma máfia manobrando as peças do xadrez nos bastidores, enquanto nós, meros peões, observamos o tabuleiro com perplexidade. E a mídia? A Globo Lixo e seus escribas de aluguel agem como a vítima de um drama que, diante de um algoz com uma adaga, oferece um chá e pergunta se ele prefere açúcar. Cobrem as sanções e as restrições dos vistos destes crápulas, com a profundidade de um locutor de loteria. Olha lá, o número está na mesa, será que alguém leva? Sem análise, apenas clichês insípidos como tensão diplomática ou ingerência americana. Esses pseudo-jornalistas são como mercadores de ilusões que nunca abriram o livro que vendem, despejando jargões para enganar o público. Quem tem um mínimo de lucidez não cai nessa pantomima. A hipocrisia, porém, não se restringe à mídia.
No Brasil, é um baile de máscaras pútridas. O político jura santidade, mas esconde propinas em cofres ocultos. O empresário chora penúria, mas sonega impostos como quem coleciona medalhas. O servidor público alega exaustão, mas passa o dia em conversas inúteis. O influencer prega sabedoria, mas comercializa engodos em cursos fajutos. Outros ainda são meninos propaganda para aplicativos de apostas online. E o cidadão comum? Finge que está tudo bem, que o Brasil é assim mesmo, enquanto o país se dissolve no esgoto da tirania. O STF veste a capa de defensor da democracia, mas silencia vozes dissidentes. O governo Lula posa de guardião da soberania, mas se curva aos globalistas com a subserviência de um servo que se une aos piores tiranos do mundo. É um espetáculo grotesco e a plateia ainda aplaude. Enquanto isso, o governo aumentou o IOF, aquele imposto que dilacera quem tenta enviar dinheiro ao exterior ou usar cartão internacional. Chamam de ajuste fiscal, mas é o mesmo estratagema de regimes autoritários como Venezuela e Cuba. Eleva-se o IOF, dificultam-se transferências e logo você precisa de um carimbo estatal para comprar $1. É o primeiro passo para aprisionar seu dinheiro, e você dentro das fronteiras. Isso não é acaso, é plano. O governo está se articulando para uma jogada mais ousada, transformar o Brasil num estado totalitário. As sanções americanas e as restrições de vistos, se implementadas, serão o pretexto ideal. A Globo Lixo já prepara o discurso. Os Estados Unidos são imperialistas, querem ditar nossas leis. É a tática de sempre. Aponte o estrangeiro como vilão, una o povo contra o inimigo externo e aperte o torniquete internamente. Os sinais de tirania brilham como faróis. O STF baniu o X no Brasil por semanas, multando até quem usava VPN para acessar, e o Rumble continua banido. Isso é controle de informação, digno de regimes opressores. Eduardo Bolsonaro está na mira por coação apenas por criticar o STF na América, enquanto o PT exige sua cassação. A violência urbana é uma ferida exposta e o crime floresce como nunca. A cesta básica custa uma fortuna, a escassez de produtos essenciais é uma ameaça real, e o desemprego sobe como um foguete descontrolado. O governo não oferece respostas, apenas mais polícia e mais tributos. Eles apostam que as sanções e restrições de vistos atingirão tantos atores, ministros, parlamentares, burocratas, que criarão uma solidariedade de mafiosos. É como numa quadrilha. Quando o chefe está acuado, todos fecham fileiras para salvar o esquema. Por que ninguém reage? Porque o brasileiro é acovardado e conformista. Não é conjectura, é história. Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, descreve o homem cordial, que foge de confrontos, improvisa soluções e se acomoda à miséria. Raimundo Faoro, em Os Donos do Poder, revela como nossa elite trata o Estado como latifúndio, enquanto o povo se contenta com sobras. Desde a colônia, a lógica persiste. Portugueses exploravam, coronéis oprimiam e o povo se curvava. Hoje, o brasileiro resmunga contra a inflação, a violência, a censura, mas não abandona o conforto do sofá. Está viciado no sofrimento, convencido de que sempre foi assim. É uma nação que troca a liberdade por um prato ralo de feijão e uma maratona de entretenimento fútil. Esse circo macabro, porém, não é apenas brasileiro. Ele foi arquitetado por globalistas que sonham com uma nova ordem mundial. Eles semeiam o caos, pois o caos justifica o controle. A Lei Global Magnitsky, usada contra Moraes, nasceu para punir corruptos russos, mas os verdadeiros corruptos são os globalistas que dominam bancos, big techs e governos. Nos Estados Unidos, Biden foi o fantoche perfeito, promovendo censura, crise econômica e fronteiras vulneráveis. Trump conteve essa maré, mas por quanto tempo? As elites de Davos e do Fórum Econômico Mundial não descansam. Manipulam juízes, presidentes e mídia para desestabilizar nações. No Brasil, o STF é apenas um peão num tabuleiro maior, como sugerem análises sobre a influência globalista. Minha recomendação? Se você tem recursos, passaporte, qualquer oportunidade, deixe o Brasil o quanto antes. Mesmo que eu esteja errado, e espero estar, o retorno é sempre possível. Apesar de que eu tenha passaporte europeu, eu pretendo imigrar para os Estados Unidos, assim que eu obtiver um green card. Ficar é apostar num navio naufragando. Invista em ouro, prata, ativos tangíveis. Mantenha um plano reserva, um visto, uma conta no exterior, uma estratégia de saída. Não confie no governo, no STF, na mídia. Eles conspiram contra você e a cada dia o cerco se fecha. Não se iluda. Apesar de ser um grande prazer ver estes canalhas perderem o visto e o cartão Black, nada vai mudar.
Os Estados Unidos não vão invadir o Brasil e chutar a bunda destes vagabundos. Esta missão é do povo brasileiro. E como conhecemos nossa gente, o melhor é ter o plano B como um plano A. Se nada for feito, o horizonte é tenebroso. A violência urbana se tornará um pesadelo apocalíptico, com o crime organizado reinando nas ruas. A escassez de alimentos e bens essenciais será uma realidade cruel. Já é um desafio comprar arroz sem comprometer as finanças. O desemprego disparará, pois a economia está sendo esmagada por impostos e ineficiência. O brasileiro não abandonará sua apatia sem um choque profundo, mas esse choque, quando chegar, será devastador. E então, meus amigos, será tarde para lamentar. Encerrando. O Brasil está preso num jogo sórdido, com o STF desempenhando o papel de tirano, mas apoiado pelos corruptos que habitam o Congresso Nacional. A mídia vendada por escolher o lado negro da força e o governo estrangulando o povo. Nos bastidores, os globalistas observam, enquanto nós pagamos a conta. Não aposte no Brasil agora. Proteja sua família, seus bens, sua liberdade. Como dizia Guimarães Rosa, o Brasil é um mistério. Mas, pelo rumo atual, é um mistério que caminha para a tragédia. Se a análise fez sentido, deixe seu apoio, compartilhe com quem precisa despertar e inscreva-se no canal. Até a próxima, se o Xandaquistão não nos calar antes.